vencedor que nos faz sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há tribulação, amado. Não há situação que te impeça de avançar. Não há medo, não há ansiedade, não há crise de ansiedade que te possa paralisar. Creia que o Senhor Jesus está contigo em todos os momentos. Às vezes você pensa que Ele não está te vendo, mas Ele está ali cuidando de ti, cuidando das suas emoções. Ele não desanimou. E o Senhor disse: ser forte e corajoso, não temas. Nós temos que exercitar nesta manhã a nossa fé, colocar em prática aquilo que a Bíblia fala sobre a fé. A fé é preciosa, meu amado. A fé é poderosa. Aleluia. Você é justo e você vive por fé. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Creia, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível. Diga nada para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo, bispo Quinho, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou, diga, mais que vencedor. Pois eu sou. Diga agora com força. Mais que vencedor. Você foi comprado por um preço alto. O Senhor te comprou. Jesus morreu na cruz do Calvário. E a palavra diz que por causa deste sacrifício, agora nós temos acesso, pleno acesso a Ele. Você agora tem intimidade com Deus. Você sabe as lutas que você enfrenta. E é isso mesmo. Estar vivo é enfrentar lutas. Ser vitorioso é vencer obstáculos. Ninguém vence sem lutas. Mas nós somos mais do que vencedores quando nós temos acesso pleno, direto ao Pai. Deus te conectou a este culto, a esta escola de capacitação, para que você possa sentir este momento de entrosamento espiritual com Deus. Louve com intimidade e você vai ver as barreiras quebradas neste momento. Você vai ver as cadeias quebradas, as portas vão se abrir. Eu creio, Pai, eu creio que este momento agora, Tu pode gerar um grande milagre. Um grande milagre. Aquilo que nós sabemos que nós não temos condições de fazer.
coisas que nós não temos condições de fazer. Mas nós fizemos nesta manhã, estamos fazendo o que nós podemos, nós estamos aqui. Seja aqui presencialmente, seja pela internet, com inteireza de coração. Pessoas que não puderam estar aqui, mas mesmo assim, estão ligadas. Tu conheces cada coração. Move-te, Senhor. Move-te neste louvor. Que haja agora uma revoada de anjos cumprindo os teus mandatos, Senhor. Nós temos as nossas causas, que são tuas causas, Pai. Tuas causas. Não importa o que seja. Não importa qual seja um diagnóstico médico, seja uma dificuldade financeira, seja um problema no lar, seja uma situação de violência. Tu sabes. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Diga de coração, diga. Só me resta dizer: Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível
agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante, porque só o Filho de Deus pode e deve agradar a Deus com algo que o mundo só desagrada a Deus. Não é verdade? O mundo não faz guerras por causa do dinheiro. O mundo não mata por causa do dinheiro. O mundo não trai por causa do dinheiro. Lógico. E o Filho de Deus? O Filho de Deus pode pegar o dinheiro, que para o mundo só serve para calamidade, e pode honrar a fé. Quando você traz seu dízimo e a sua oferta à igreja, você está honrando a fé com o dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho trazido um quadro que Deus me deu, inclusive também para ilustrar esse momento, que mostra que isso, a fé, né, quando ela é colocada em prática também na vida financeira, você está usando a vida de semeadura na vida espiritual. E aí você tem então a tua vida espiritual embasada com a prática da fé nas 4 áreas da vida espiritual. Você coloca em prática a fé com relação à palavra, com relação à oração, com relação ao louvor, mas também com relação à vida financeira. Por isso que eu gosto de chamar este momento também de educação financeira espiritual. A pessoa não pode dar aquilo que não tem. Então, desculpe, a maioria dos pregadores aí fora não tem a revelação da graça de Deus, não tem o conhecimento da graça de Deus, e não podem ensinar o que nós ensinamos aqui, que é muito claro. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, Paulo diz, o Senhor dá semente ao que semeia. Ora, o que dá semente ao que semeia. Está ali, ó. Então, se você pega o dinheiro e usa como semente, você tem uma garantia maravilhosa, que você vai continuar tendo semente. Você não usa mais dinheiro, você passa a usar semente. Olha que coisa linda, porque o dinheiro a gente gasta, e a semente a gente semeia, a gente investe, a gente vê que ela vai dar frutos, ela vai multiplicar, ela vai frutificar, é o que diz esse versículo. Ele diz, ele dá semente ao que semeia, e além do pão para alimento, ele vai suprir, vai aumentar, vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Para que tudo isso? O versículo 11 diz, enriquecendo-vos em tudo. Isso chama-se prosperidade. Diga, riqueza em tudo é mais que ter dinheiro, é realização, é prosperidade. Prosperidade que não é ter tudo na vida, prosperidade que é ter vida em tudo que tem. Começa a dar resultado, começa a dar fruto. Ele diz, para que isso? Para quê? Por que Deus deixou para nós, Gildinha querida, esse projeto financeiro espiritual? Ele diz, para toda a generosidade, nós passamos a viver a generosidade. E ele diz que com essa generosidade, faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Muitas pessoas, elas usam a palavra, elas apenas usam a palavra, mas elas não praticam a fé alinhada à palavra. Elas querem usar a palavra como frase de efeito, muitas vezes, não é verdade? Isso tem uma ação momentânea, às vezes até motivacional, mas não resolve o caso. Outros usam a oração, tem gente que até usam como uma técnica, a oração como uma técnica neurolinguística, né? Os psicanalistas entendem, psicólogos entendem mais do que eu estou falando, mas uma técnica neurolinguística, que há um efeito de quando você se projeta para a oração, mas se não for com a prática da fé, são efeitos momentâneos. O louvor, a mesma coisa, neurolinguística. O louvor promove uma emoção em todos nós, mas se você não praticar aquilo que você está louvando, não dá resultado. E a vida financeira é a mesma coisa. Tem muita gente que quer usar os direitos de cristão. A palavra diz que nós temos direito a reinar em vida, ao melhor desta terra, mas precisa semear no que tange a vida financeira.
E é o Salmo 126, versículo 6, que nos mostra isso. Então, a prática da fé na vida financeira está em síntese no Salmo 126, versículo 6. Diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Não é enquanto lê a Bíblia, enquanto ora ou enquanto louva. Tudo isso é importante, faz parte das bases da nossa vida espiritual, claro. Mas no que tange a vida financeira, enquanto semeia. Diz que voltará com júbilo, colhendo, trazendo os feixes, colhendo. O que está lá em 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, que nós acabamos de ler. Que o Senhor nos dá a multiplicação, o aumento, é isso. Faça uma semeadura expressiva. Você presencialmente, você pela internet, sabe, você está aí precisando de um grande milagre. Faça uma grande semeadura. Eu estou trazendo a minha semente nesta manhã, claro, eu não ficaria de fora. Tem uma palavra em Êxodo 23:15, que é um conselho. O Senhor usa Moisés para dizer: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Então estou trazendo aqui a minha semente da minha esposa e quero receber aqui no altar a tua semente nesta manhã. Você pela internet, você tem as formas online de semear. Tem o Pix da igreja, pode ser o CNPJ, 28635571 ao contrário, 11, ou pode ser o e-mail, que é pix@igrejacristovive.com.br, as contas da igreja. Nós estamos em mais de 123 países, para vocês terem uma ideia, por esses trabalhos maravilhosos, sem contar com a internet 24 horas no ar. Então, irmãos, são muitos desafios, muitos desafios. Não são despesas, são oportunidades. Então, envolva-se. E depois mande seu testemunho. E vamos ligar essa verdade. É para encher, é para transbordar. Glória a Deus, te agradecemos, Pai, com ações de graças, Senhor, com ações de graças. É a Tua palavra que promete, Pai. Eu posso, com autoridade conferida por Ti nesta manhã, mais uma vez declarar: é para encher, é para transbordar na vida daqueles que semeiam nesta manhã, porque a Tua palavra me promete, me garante, Filipenses 4,19, supridas cada uma das necessidades segundo a sua riqueza em glória, é para encher, é para transbordar. Provérbios 3, versículo 10, diz: celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. Lucas 6,38 diz que nós vamos receber uma boa medida, e ela é recalcada, é sacudida, e é transbordante, é para encher, é para transbordar, Pai. Assim eu recebo, assim eu compartilho na vida daqueles que semeiam, seja aqui presencialmente, seja pela internet, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande honra. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Continua falando aos nossos corações. Para a Tua honra, para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Estamos trazendo para a glória de Deus este livro. Quero mais uma vez tecer minha palavra de gratidão a Deus pela honra, poder aqui ministrar, e muitas vezes até com uma interpretação extensiva, que assim a palavra ela se renova de dia em dia. Essas obras maravilhosas, que é uma defesa de tese do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, esse livro, O Dom da Fé. E aqui logo na capa diz: a fé é um dom de Deus
Não existe fé pequena ou fraca, que é uma confusão teológica muito grande. Você sabe que existem discussões sobre a fé como dom, se o versículo, nós vamos citar daqui a pouco, se refere realmente à fé como dom, ou se é a graça que é dom. E também essa confusão, porque Jesus falava homem de pequena fé, fracos na fé. Tudo isso tem uma explicação teológica, à luz da graça de Deus. Não existe fé pequena ou fraca nos dias de hoje. E todos os cristãos têm a mesma fé. Então, esta celebração da fé dos eleitos, a fé santíssima, a fé que Deus repartiu a cada um, tudo isso tem a ver com a obra da cruz do Calvário. Tudo isso nós vamos entender nesse estudo durante essa série que Deus nos traz para iniciar a partir de hoje. Para mim, uma honra muito grande poder estar, então, trazendo esse estudo aqui com todos vocês. Aqui na página 7, você pode ver o índice, a introdução, a apresentação que nós estamos hoje fazendo. Depois tem o capítulo 1, que é especificamente o dom da fé, que nós vamos entrar nele hoje. Depois tem o capítulo 2, que fala fé natural versus fé de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós vamos trazer uma aula somente sobre isso na semana que vem. Possivelmente vou até trazer uma apostila, para ficar mais ainda esclarecedor. Viu? Não percam a aula da semana que vem, falando sobre fé natural versus fé de Cristo. Vou trazer algumas imagens muito legais, para fundamentar mais ainda. Vamos bem paulatinamente, bem devagar nesse estudo, que será uma bênção com certeza para todos nós. Depois temos no capítulo 3, uma fé viva. E no capítulo 4, os inimigos da fé viva. Esses dois tópicos, esses dois capítulos, nós possivelmente vamos estudar numa aula só. Eles são interligados. Depois o capítulo 5 diz fé nas obras de Cristo. O 6, fé na autoridade do cristão. O capítulo 7, os 3 aspectos da fé. Olha quanto material aqui nesse livro. Depois, crescendo em fé. O capítulo 8. Capítulo 9, aviva o dom que há em ti. E o ouvir com fé. Possivelmente serão também capítulos que nós vamos estudar juntos. E a fé que vence, os capítulos 9, 10 e 11, possivelmente, nós vamos estudar numa aula só, que são os capítulos conclusivos desse livro. Está aqui, olha, meu esboço. Eu não chamo você aqui para ler o livro. Isso você deve fazer na sua casa. Inclusive, você pode adquirir o livro aqui no balcão de entrada ou na nossa livraria no virtual. Deve ler e reler. Mas aqui nós abordamos o livro com uma dinâmica de culto, com uma didática para o culto. E depois, quando nós publicamos estas aulas editadas no Missões Cristo Vive Oficial do YouTube, isto vai então depois com uma dinâmica, uma didática para algo que vai ficar somente online. É feito um trabalho de edição. Então, é outra forma de você receber a palavra. Então, mesmo você que participa, seja presencialmente, seja online, ao vivo, é sempre importante também você depois acessar essas aulas que ficam gravadas. Feita essa apresentação toda, entramos aqui na introdução, olha, e diz assim o apóstolo: escrever sobre o dom da fé é para mim algo realmente gratificante. As palavras do apóstolo, faço delas também as minhas palavras. É gratificante ministrar sobre o dom da fé aqui com vocês. E no meio aqui da introdução ele diz: uma das bases da graça de Deus que nós cremos e pregamos é a vida por fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto que o apóstolo cita, que está lá em Romanos 1,17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela. Então, a justiça de Deus, que é todo o projeto de Deus, desde o Gênesis a Apocalipse, trata da justiça de Deus, irmãos.
É por isso que eu digo que eu nem olho mais a Bíblia como Velho e Novo Testamento. Eu olho a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse como graça em desenvolvimento. E onde se explica a graça em desenvolvimento? Nas 14 epístolas. Só Paulo explica. De Romanos aos Hebreus, forma o Evangelho da Graça, que eu digo que é a ciência que explica a Bíblia. Paulo começa aqui em Romanos 1,17 dizendo, olha, visto que a justiça de Deus, ela precisa ser revelada. E ela só se revela no Evangelho. Que Evangelho é esse, irmãos? O Evangelho da genuína graça. E esse Evangelho só se põe em prática pela fé. Por isso que ele diz, no Evangelho de fé em fé. Entende? Ah, não é por obras da carne e por fé? Não. De fé em fé, só vale a fé. Essa frase que conclui esse versículo de Romanos 1,17, para você ter uma ideia, deu origem à última reforma, a reforma protestante, que nós chamamos de última reforma protestante. Lá em 1517, entre 1517 a 1525, Martinho Lutero, quando viu este versículo e se deparou com esta frase, o justo viverá por fé, ele rompeu imediatamente com as indulgências. E aí houve-se, né, o grande movimento da reforma. Para você ter uma ideia, as 5 solas, tal é a importância, uma delas é a fé, e ele começa com ela. Sola fide, somente a fé. Então só se vive o Evangelho, só se vive a justiça de Deus com estas 5, são os princípios básicos, são as solas, sola fide, sola scriptura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo glória, glória somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente pela graça nós podemos viver. Somente por Cristo, Ele é a pedra. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Somente a Escritura, se está na Bíblia, eu creio. Ah, e tudo isso começa. Veja que interessante. Sola fide. Somente a fé. Vocês estão entendendo a importância desse estudo? O que eu tenho a dizer, Ramantarayô Manai, é que se uma pessoa, se um filho de Deus nesta terra, pode ser o maior teólogo que vocês possam ter ouvido falar aí. E olha que tem, hein? Eu andei dando uma rebuscada, uma olhadinha antes de ministrar este culto a vocês hoje, o que andam falando por aí. Descobri alguns vídeos até antigos, e uma pessoa que até é muito conceituada aí no mundo religioso, vamos dizer assim, nitidamente rebatendo este livro aqui. E dizendo que não é bem assim, que o texto não fala assim. Desculpe, não entendeu nada de cristianismo, não entendeu nada da justiça de Deus. Não vou dizer que não seja um salvo, não teria essa... Eu jamais determino quem é salvo e quem não é. Salvação é alguma coisa personalíssima. Agora, se é um salvo, é pelo fogo, irmãos. É como pelo fogo. Triste coisa é levantar uma heresia dessas. Colocar em dúvida que a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E ela precisa ser muito bem compreendida. Se não se compreende a primeira sola, não se vai avançar em nada na vida espiritual. Vai ficar andando em círculos, como o povo de Israel andou. Por isso que você vê o povo de Deus aí fora, sabe, desorientado, andando em círculos. Tem gente que vai até pregar no meio do carnaval, irmão, desculpe, ainda vem depois querer fazer debates num carro de coreto, como é que se chama aquilo? Lá que de Salvador? Aqueles carros lá, como é que... Trio elétrico, num trio elétrico de carnaval para fazer debate, para pregar o Evangelho e debater e virar uma grande heresia que depois foi horrível. O que aconteceu por lá, eu nem assisto essas coisas, confesso, só vi em algumas publicações. Procurei me informar um pouco mais. Horrível, horrível, para dizer
que ouviu Deus dizer que no máximo 5 a 10 anos, porque a ciência mostra, lógico, comprovadamente, cientificamente, a Terra não caberá a tanta gente, mas as geleiras, a camada de ozônio, irmãos, nossa fé está aqui em nome de um Deus que criou tudo isso. Um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa. Deus não deu essa autoridade para ninguém, mas eu não vou ficar muito nisso aqui. Vá depois lá, vá depois, vale a pena, assista depois essa mensagem completa sobre o arrebatamento. Senão eu vou me perder aqui com você, não vou avançar. Tremendo o estudo que nós fizemos sobre isso. Isso não se limita à ciência. Não é porque a ciência diz que agora eu vou fazer conta e dizer, não, então o arrebatamento é daqui no máximo a 5 ou 10 anos, e ainda dizer que foi Deus que falou. Calma aí, irmão. Muita calma nessa hora. Então o apóstolo aqui no finalzinho, da introdução, ele diz assim, o que eu queria mesmo e quero é poder compartilhar com quantos me dão o prazer de ler os meus livros. Que bom, né? Nós estamos aqui não lendo, mas fazendo pensando algumas informações e trazendo agora de uma maneira com essa performance de culto. Eu faço novamente das palavras do apóstolo minhas palavras. Que prazer eu tenho, eu quero mesmo compartilhar com você. Você aqui presencialmente, você pela internet, você que me recebe nesta manhã como boca de Deus para a sua vida, para crescer na graça e no conhecimento. Que prazer poder compartilhar dessa maravilhosa revelação da graça de Deus. Está aqui na conclusão da introdução, no que tange a vida por fé. Agora que a gente entra aqui no capítulo 1, a partir da página 13, para entender que a fé, o dom da fé, e a viver por fé, é um estilo de vida. Diga, sem fé é impossível. Impossible, impossible, diria o americano. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, versículo 6 diz, sem fé. Por isso que Martim Lutero começa dizendo, nas 5 solas, sola fide, sem fé. É impossível, diga, é impossível. Impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem a fé. Por isso que Deus nos deu o dom da fé. Por isso que os 2/3 de salvos, predestinados, os eleitos, já nascem com o dom da fé. Vocês estão entendendo? Você não recebe o dom da fé quando você confessa a Cristo ou recebe a Cristo. Você recebe a Cristo e confessa a Cristo porque você já tem o dom da fé. Você já tem o dom para isso. Entende? É como se você quisesse colocar gasolina de avião num tanque de combustível de um carro. Não vai dar certo. Porque o carro foi feito para receber um outro tipo de combustível. Mas o avião foi feito para receber o querosene de avião, que é assim que eles chamam lá, que é o combustível próprio para a aviação. Você é um avião de Deus. Não é etanol, gasolina misturada aí que vai funcionar para nós, não. Olha, Márcio, nós temos um chamado a voar com asas como águias. E o pessoal continua querendo atravessar o Mar Vermelho, andar sobre as águas. Se pode voar com asas como águias. Moisés já atravessou o Mar Vermelho. Pedro já andou sobre as águas. E nem deu certo. Nem deu tanto certo, não é verdade? Mas nós com Cristo, pela fé, com o Evangelho revelado, de fé em fé. Não tem para ninguém, irmãos. Não tem para ninguém. A gente às vezes passa um sufoco, normal. Está vivo, está nessa terra, vem a situação, vem outra, balanga para um lado. Minha mãezinha fala, balanga, não é balanga. Não era balança não. É mineirinho, balanga para um lado, balanga para o outro. Nós trupica, mas não cai. É assim que fala o mineiro?
Balança para um lado, balança para o outro. Mas, base. Fé em fé, de fé em fé. Estilo de vida, irmãos. Porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Porquanto, aí você vai, nesse versículo, é interessante, você vai avançando para o que como é que se desdobra o texto que nós já vamos explicar a seguir. Que este pregador confundiu. Porque diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Se a pessoa não nasceu com o dom da fé, ela nunca vai ter essas outras manifestações na vida. Ela só tem porque ela tem o dom da fé, entenderam? E isso aqui é a graça em desenvolvimento. É o crescer na graça e no conhecimento. O evangelho da graça que promove isso. Então aqui o apóstolo, página 15, na minha edição, página 15, ele diz, começo por dizer que todas as pessoas têm a fé natural. Ele dá uma palhinha sobre a fé natural, que nós vamos, na semana que vem, pegar o culto inteiro só para falar sobre fé, que é o capítulo 2, deixa eu voltar aqui para ver, isso mesmo, fé natural versus fé de Cristo. E depois aqui no meio ele diz, então a fé, lá no penúltimo parágrafo, nós vamos pular para ele aqui, ele diz, então a fé que Cristo teve é a mesma fé que nós recebemos de Deus. Vamos entender melhor isso na semana que vem, tá? Mas o que me interessa hoje, na nossa aula, é a introdução para falar sobre esse dom da fé, é esse texto de Efésios 2,8, que ele diz assim, pela graça, porque pela graça sois... O apóstolo disse, a fé que Cristo teve, que a gente vai estudar semana que vem, fé natural versus fé de Cristo, é a mesma que nós recebemos de Deus. E a Bíblia chama de dom da fé. Aí ele usa Efésios 2,8, que esse pseudo sábio teológico, que é muito respeitado aí no mundo religioso, diz que esse versículo está mal interpretado, porque diz assim, porque, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você pode ver que na própria versão, revista atualizada João Ferreira de Almeida, quando aparece aqui, e isto, quando você se refere a isto é o que está mais perto. No próprio português. Isto perto, aquilo longe, concorda comigo? Isto perto, aquilo longe. Eu já poderia afirmar aqui que se refere, sim, ao dom. O que vem de Deus é o dom. Mas eu não preciso nem usar isto. Eu posso olhar e fazer uma remissão com Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda a graça e toda a fé vem lá do alto. Diga, a graça e a fé vem lá do alto. Agora vamos voltar a Efésios 2,8. Olha como a Bíblia se explica com a Bíblia. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta colocação da graça e da fé do original, do grego, koiné, que é o grego popular, ele se refere ao conjunto. O dom, ele se refere tanto à fé como à graça. Vocês estão entendendo? E o texto de Tiago me dá a condição de desdobrar isso. Vamos voltar a Tiago, olha só que legal. O texto de Tiago 1,17, né, que a gente leu, Rodolfo? 1,17. Olha só que interessante. Tiago diz mesmo, porque diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então veja comigo, diga comigo, boa dádiva, graça genuína.
Evangelho da graça. Cristo vindo ao mundo, morrendo por nós, na cruz do Calvário. Diga, isso é dádiva de Deus. Diga, é o favor imerecido. Diga, é a boa dádiva. Vem lá do alto. Se não foi Deus, Jesus disse, acho que é João 10, 28, não sei por esse versículo, mas ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A ovelha, é João 10, 28, né, querido? Isso aí, o 27 então, porque ele diz, eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas vai no 27. São 2 versículos então. Isso aí, ó. As minhas ovelhas ouvem. Por que ouvem? Porque têm o dom da fé. Porque lhes foi dado o dom da fé. Desde antes da fundação do mundo. E por isso podem ouvir. O ímpio não pode. 1/3 de perdidos nessa terra não vai ouvir, não tem como ouvir. Aí ouve a voz, aí vem a dádiva. É como se Deus não tivesse nos dado o dom da fé, e chegasse apenas com Cristo. Vamos pensar nesse arranjo lindo aqui de flores, ó. De vez em quando já aconteceu, às vezes eu levo flores, né, amor? E ela fala, mas hoje eu não tenho uma jarra aqui, a gente arruma uma vasilha qualquerzinha lá para colocar. A flor não fica com o mesmo efeito. Bonita é quando você tem uma linda jarra, não é verdade? Amor, quem sabe a gente vamos ganhar uma jarra bem grande, né? Precisando. Para quando eu te der aquele arranjo, da próxima vez, vai ter a jarra. Por quê? Porque, lógico, eu, apesar de ser um Deus, quase um Deus grego, né, como diz o outro, com essa beleza toda, eu não tenho aquela perfeição de Deus para montar todo o esquema, mas Deus montou todo o esquema. E quando nós recebemos a graça de Deus, que é um ramalhete de flor maravilhoso, nós temos o jarro perfeito para aquela ramalhete ser colocado. Então, quando você recebe a dádiva da salvação, o Cristo, a graça de Deus, você já tem o vaso perfeito, o dom da fé. Vocês estão entendendo? Para que a dádiva, todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, há uma combinação perfeita. Não é legal quando você ganha, já teve outros casos, por exemplo, às vezes uma solitária, né, amor? Eu pego uma planta lá no quintal linda, trago, ela coloca, tem lá aquela solitáriazinha. Tem que ter o recipiente perfeito para receber aquele adorno. Você tem o recipiente perfeito para receber Cristo, a graça de Deus. Por isso que a graça e a fé são o dom de Deus. Sendo que há esta organização. São dádivas, são dados por Deus. Mas você pode desmembrar como dom e como dádiva usando a palavra de Tiago. Então ficou muito clara essa introdução, não ficou? Não tem como a pessoa achar que pode pegar, às vezes, tirar um texto do contexto e criar uma teologia. É lógico que nosso amado apóstolo, e ele vai trazendo aqui, mostrando esse fundamento em várias questões no livro, que há um estudo maravilhoso, inclusive uma tese defendida com louvor, toda a aprovação total, para vocês terem uma ideia. E outra coisa, é exclusivo, diga exclusivo, o dom da fé é exclusivo, só dos eleitos, e mais, é irrevogável. Isso é maravilhoso. Romanos 11, 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A verdade é que quando você começa a caminhar nessa revelação, e o apóstolo vai comentando mais no livro aqui sobre isso, você passa a viver de fé em fé, a revelação do Evangelho, você começa a ter um comportamento mais específico do nosso tempo de hoje, que não é mais pela carne, que isso a gente vai explicar também mais na aula que vem, mas exatamente submeter a carne ao Espírito, praticar as obras da fé, as boas obras da fé, e ter um comportamento renovado. Ele usa aqui na página 16, ele usa Romanos 3, 27 e 28. Romanos 3, 27 e 28 diz assim, onde, pois, há jactância? Jactância, vaidade, arrogância, sabe? Aquele irmão que diz, não, mas eu tenho mais fé. Eu sou o cara.
esse cara sou eu, e fica dentro da igreja e acha, há pouco tempo tivemos um probleminha aqui, irmão, chamo de probleminha porque Deus já está nos dando dupla honra, claro, mas uma pessoa que estava aqui no nosso meio e começou a ter muita, sabe, prospecção e começou a dizer, não, porque eu oro porque eu creio, não quero que essa pessoa sofra as agruras desse achismo da jactância. Porque quando você entende o dom da fé, você entende que Deus te colocou no grau de fé, o dom da fé nos equipara espiritualmente. Esse aqui é o grande. Ele diz, olha, foi todo excluído, porque não tem mais que haver diferenciação. Não, porque um tem mais fé, outro tem menos fé. Eu posso mais porque eu jejuei 41 dias. Mentira. Mentira. Se alguém disser que jejuou 41 dias, é mentira, morre. Só Jesus ficou 40 dias sem comer, porque ele estava guiado pelo Espírito. Ele estava em êxtase espiritual, e ele era o próprio Deus. Havia uma afinidade tão grande com o mundo espiritual, que ele conseguiu, lógico, mas nenhum de nós conseguiria. Inclusive, tudo que Jesus pagou, o preço que ele pagou, nós não pagaríamos, irmãos. Mas tem crente hoje que inventa e diz assim, não, é jejum, mas é o jejum líquido. Aí ele vai lá, bate o feijão no liquidificador e toma. Não está líquido? Então está no jejum. Irmãos, desculpem. Não é o jejum que a gente não vai passar um mês sem comer massa, sem comer... Eu sei porque eu vim de lá. Então eu estou falando com causa própria, ex cátedra. Por isso é bom você ir lá, que eu não vou explicar aqui de novo, mas que eu já expliquei várias vezes que Jesus não foi ao deserto para jejuar. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ficou sem comer porque o Espírito Santo promoveu isso. Aos 40 dias, diz lá o contexto, ele teve fome. E imagine, quando ele teve aquela fome, era uma fome mortal. Uma pessoa que fica 40 dias depois é despertada com a fome, o Espírito permitiu, ele ficou vulnerável na carne totalmente, 100% vulnerável na carne. Como ele era 100% Deus, ele venceu na palavra, o diabo. Ele não venceu por causa do jejum, que ele não precisava. Aliás, o jejum não fez Jesus ficar forte, fez ele ficar fraco. A palavra que estava nele, que o tornou forte, é a palavra que nos faz forte. Ah, você está entendendo? Aplauda ao Senhor então, meu irmão. Porque quando entramos nesse processo da fé, do dom da fé, nós passamos a não negociar com nada disso. A jactância, diz que a jactância foi de todo excluído. Ele diz, concluímos, pois, o versículo 28, que o homem é justificado pela fé, diga, pela fé. Independente das obras da lei, somos justificados pela fé que recebemos de Deus, diz o apóstolo aqui no seu comentário. Aqui na página 17, na verdade ele começa na página 16, no finalzinho, usando Gálatas. Ele, antes, no parágrafo, ele diz assim, todavia, mesmo os salvos que não vivem como deveriam, está lá no finalzinho da página 16, é importante eu ler esse pedacinho aqui com você, ó. Ele diz, todavia, mesmo os salvos que não vivem como deveriam, não perdem a fé. Lembra? Porque, lógico, os 2/3 que serão salvos, isso nos foi dado antes da fundação do mundo. Como é que eu posso firmar mais ainda, bispo? Já pode fazer uma remissão aí e colocar Romanos 8, a partir do 28. Vamos lá em Romanos 8, a partir do versículo 28, Rodolfo querido. Depois a gente volta aqui no Gálatas 2. Romanos 8, ele diz assim, sabemos, então você passa a saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Então Deus teve um propósito e tem um propósito. Desde quando? O 29 mostra como é que isso é montado. Desde antemão, ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu. Eu digo que esse conheceu, ó, já uso até o polegar. Você já fez aquela impressão digital, né? Ó, a principal é essa, ó, impressão digital. Conheceu. Deus nos deu a impressão digital dele. Ele conheceu, ele certificou. Aqueles a quem ele certificou, 2/3, ele, ó, opa, dom da fé. Dom da fé, dom da fé, não dom da fé. Dom da fé, dom da fé, não dom da fé. Dom da fé, dom da fé, não. Estão entendendo? Quem ele deu o dom da fé? Conheceu. Esses ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30, é o 29. Agora o 30. E aos que de antemão, o versículo 30, Rodolfo. E os predestinou, a esses também chamou. Os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a obra completa, a obra perfeita está feita. Agora, a semana que vem, quando a gente falar da fé natural e a fé de Cristo, nós vamos ainda desmembrar mais isso, mas hoje é importante você entender que agora a vida espiritual vai ter o desenvolvimento, ok? Mas que todos nós que estamos arrolados nesse projeto de Deus, nós temos o dom da fé. Agora, algumas pessoas não vão desenvolver esta fé. E o apóstolo diz, então, aqui no finalzinho, pode ocorrer que o dom seja apagado, mas não será retirado nunca. O que significa isso? É como aquele avião que fica lá no pátio, no hangar, sem o querosene de avião. Se não colocar o querosene de avião, ele não decola. Inclusive, um dos maiores acidentes da aviação que nós tivemos, onde perdemos uma seleção inteira. Depois disso, as seleções nem estão viajando mais todos no mesmo avião. Até as empresas, grandes empresas, as corporações, elas já estão adotando isso. Os dois presidentes, ou os dois sócios majoritários, ou a família, eles geralmente viajam em aviões separados. Porque um avião inteirinho, que viajava com o time, até aqui do Chapecó, lembram? Do Chapecó? A seleção inteirinha morreu. Por quê? Porque o piloto, para economizar, ou a empresa, isso aí não me lembro agora, na verdade, geralmente eles colocam a culpa no piloto, né? Ainda mais que o camarada morreu junto, mas por economia, não se fez o abastecimento do avião. E quando chegou lá, precisou dar mais uma voltinha, não tinha visibilidade, alguma coisa assim, e o que aconteceu? O avião acabou o combustível em pleno voo. Sabe o que acontece com muito crente? De vez em quando você não vê um cristão aí, ó. Diz a palavra que quando a pessoa vive fora do círculo espiritual, não dá frutos na fé, o que acontece? Deus corrige, disciplina e açoita. São as quedas. E o açoite é a morte prematura. Então é isso que o apóstolo fala aqui, no finalzinho. Ele diz, olha, não vai ser retirado, mas a pessoa fica infrutífera, é apagado os efeitos. Está lá o avião todo bonitão, nem decola. Outros decolam e acabam o combustível, por quê? Porque não abastecem, não alimentam a fé. Coloca aí Romanos 10, 17. E assim a fé vem. Opa, bispo. Espera aí, que você disse que a fé foi desde antes da fundação do mundo. Claro. Vamos ler a palavra, revista atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Não é que vem a fé. É que a fé, dom já veio, mas agora a fé para a dádiva de Deus, a fé para a prática da fé,
para você poder exercer a dádiva, ela vem pela pregação da palavra, o conhecimento, é o desenvolvimento da fé, é o alimento, é o combustível. Por isso que é importante você cultuar a Deus. E tem muita gente que diz, não, para quê? Uma vez ouvi isso de uma pessoa que queria abrir uma igreja, até hoje. Ficou lá na garagem da casa dele. Está lá, andando em círculos. Queria abrir uma igreja Cristo Vive. E disse para mim, sabe o quê? Não, eu já assisto o apóstolo Miguel Ângelo, não preciso te assistir na reciclagem ministerial. Falei, meu irmão, se o apóstolo Miguel Ângelo me colocou na liderança da diretoria de missões para ser bênção na vida dos líderes, você está me rejeitando, desculpa. Você não entendeu nada de humildade. A jactância. Lembra? A jactância. Isso você está dizendo que você é mais importante que o apóstolo? Não estou dizendo que eu sou uma peça fundamental desta denominação para a glória de Deus, não eu, mas a graça de Deus comigo, colocada pelo apóstolo Miguel Ângelo. Como é que alguém vai dizer não? Vocês estão entendendo? Mas tem gente que diz. Tem gente peituda. O avião nem decola. Falo isso com compaixão, irmãos. Eu intercedo por essa pessoa. Gostaria muito que ela caísse em si. Se for um salvo. Se não for, não posso ter essa certeza, né? Os frutos, às vezes, me deixam muito em dúvida dessa pessoa. Mas é tremendo, é terrível. Coisas que você... Porque a fé, ela vem. Então, o combustível da fé, o alimento da fé, a fé, a operosidade da fé, a fervorosidade, não sei se isso é um neologismo, mas me permita usar, a fervorosidade do cristão, que é a fé em atividade. Aquela fé nervosa, aquela fé agitada, mas em Deus. Não nas ansiedades desse mundo. Uma fé fervorosa. É isso. Ela vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Gálatas 2,16 está no finalzinho da página 16, inclusive, do livro. Diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então nós entendemos que somente o entendimento da fé dom, desse desenvolvimento da fé com a obra da cruz do Calvário e da graça de Deus, é que nós vamos atingir essa qualidade de vida espiritual para nos libertarmos definitivamente das carências e das necessidades da carne e da lei, que se amarram e voltam a uma básica que é totalmente dispensável para os dias de hoje. E aí você vê as pessoas aí agitadas, inseguras e infrutíferas, perdendo tempo. Bispo, me dá mais um texto forte para isso aí. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha bem como ele termina o versículo 1, hein? Quer dizer que parece que ele está mandando você colocar a fé em Deus de lado. Ele está falando do formato de fé que se praticava e que existia disponível antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. Antes da graça ser revelada ao apóstolo Paulo. Está vendo como é simples? Por isso que ele diz, põe de parte. São princípios elementares, aqueles ensinamentos, pequena fé, fé fraca, tem que circuncidar o 8º dia, tem que batizar nas águas, mergulhar 7 vezes lá no tanque, tudo isso eram obras da carne, era o tempo necessário até que Cristo viesse.
Adão e Eva pecou, Deus foi lá e sacrificou o cordeiro, mandou-lhes, ofereceu o cordeiro, eles sacrificaram, se cobriram com as peles, lá no Éden, lá no Gênesis. Estamos voltando, para você ter uma ideia. E a pessoa até hoje diz, não, vamos lá fazer uma matança. Tem religiões aí, né? Que sacrificam ainda os animais. Desculpa, uma sujeira. Tem uma praça aí ali chegando na Sulacap que é horrível. Eu nem gosto de passar lá dia de domingo, de segunda-feira, que é uma sujeira. Aí ficam lá os urubus, aquela coisa em cima, porque eles ainda fazem matança ali. Prepararam, o governo preparou. O governo diz que é laico, não é nada, porque adora essas coisas, né? Ainda mais esse atual. Não, deixa isso para lá. Coisas que não são necessárias. Não, mas lá no tempo do Gênesis, Deus fez. E sim, Deus ofereceu, porque naquele tempo, aquele tipo de fé, aquele formato de fé, servia para que o povo se sentisse digno de falar com Deus. Adão e Eva se viram em pecado, por causa do pecado original, eles se viram em pecado, ficaram com medo, se esconderam de Deus. Vocês imaginem, se Deus não sabia onde eles estavam, Deus não estava vendo eles atrás da moita. Cuidado, Deus vê atrás da moita, irmão. Não tem moita que a gente possa se esconder. E tem o jeitinho, não, mas depois batiza nas águas, resolve tudo. Vamos pular o carnaval, os católicos, né? Mas na quarta-feira de cinza a gente resolve esse assunto. Depois vai lá na igreja dos capuchinhos. Meus amados. Vamos no batismo das águas. O apóstolo Miguel Ângelo diz que é um pecador que entra seco e sai molhado. A única diferença é essa. Sabe? Mas até que Cristo morresse na cruz do Calvário, aquele formato de fé, esta fé que fala aqui, porque ele está mandando colocar de lado. Eu tenho certeza que você talvez nunca tivesse olhado esse versículo até aqui. Está dentro do contexto, está dizendo, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então, esse formato da fé que dependia de obras da carne tem que ser colocado de lado. Bispo, ainda não entendi bem. Então, o versículo 2 vai te explicar. Olha o que diz o versículo 2. Ele explica. Paulo responde. Ele diz qual é o formato da fé. Ele diz o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por isso que você não tem que ficar fazendo contas. Porque se a geleira mais tantos anos, então Jesus, não tem como Jesus não arrebatar. Não sei. Se no plano dele está para vir mais daqui a 1000 anos, que é um dia como 1000 anos, eu peço pelo menos mais uns 100, que eu quero ver os filhos dos meus filhos, meus bisnetos, né? É bom a gente desejar viver aqui na terra, servindo a Deus, é claro. Mas se ele vir amanhã também, ou vir daqui a pouco, estamos todos preparados ou não estamos? Alguém aqui não está preparado? Claro, temos o dom da fé, ainda mais nós aqui, então, irmão, você pela internet, estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Não é porque temos medo de não ir para o céu. É porque nós queremos trazer o céu para a terra. Porque a salvação nos leva para o céu, mas a santificação traz o céu para a terra, foi o que disse Billy Graham, saudoso evangelista mundial. Billy Graham disse, a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. Mas precisa colocar de lado isso tudo aqui. Ou não precisa? Precisa. Essa é a introdução do nosso tema. E colocando isso, é lindo aqui, vai até essa parte do livro, para vocês terem uma ideia, vale a pena depois você ler, vai até a página 28, depois na página 29, entra a fé natural versus a fé de Cristo. Mas só para dar mais uma adiantada aqui, ainda na página 17, o apóstolo diz assim, no meio da página, no parágrafo central, ele diz assim, na hora que cremos, são perdoados os nossos pecados. É claro. Cremos, e o povo lá fora não entende isso. Depois que crê, tem que fazer aí um sacrifício, depois tem que fazer umas vigílias, subir um monte, depois tem que ir no batismo nas águas. Não, irmãos, perdoa os pecados.
Ainda que alguns ainda tenham algumas dificuldades, irmãos, tem que sentar, vir para a igreja, ouvir a palavra, vai crescendo, vai sendo formado, vai sendo cortado pela palavra e pronto. Não se negocia com isso aqui, ninguém julga ninguém. Me lembro da minha vida, eu quando chego, eu posso estar no altar hoje, porque pregar com o meu testemunho, irmãos. Muitas vezes com testemunho, porque ingloriamente confesso. Mas quando cheguei a esse ministério, com quase 30 anos de idade, depois de ter vivido, nasci em lar evangélico, fui batizado nas águas 3 vezes, não adiantou nada. Entre os 18 e 26 anos de idade, mais ou menos, tudo que eu queria era as riquezas do mundo e não entendia a palavra e mergulhei em muitos erros, com certeza. E aqui neste ministério encontrei a honra de Deus, eu fui recebido como filho pródigo, ao ponto que hoje estou no altar como bispo, ombreando a família apostólica, nosso apóstolo, e pastoreando também a sua vida, para a glória de Deus. Fui recebido com anel, com túnica, talar, com honras, assim como Deus ilustra no filho pródigo, no ensino do filho pródigo. E aqui eu conheci a graça de Deus, a ciência do evangelho. Mas sabe que um dos acusadores, que era muito forte, mandou uma carta de 3 páginas para o apóstolo. Estava na semana de me casar com a minha esposa, detonando, né? Por aquilo que eu tinha feito. Sabe qual foi a atitude do nosso apóstolo? Mandou o bispo Zé Carlos, o bispo trouxe aquele papel e me disse, olha, já estava mais conhecido deles, ele falou, Danielzinho, ó, tem gente que te odeia, hein? O que você andou aprontando aí? Aí eu olhei assim, né, ele me deu na minha mão, me lembro como se fosse hoje. Calma, fica tranquilo, isso, o apóstolo só te deu isso para você arquivar. Sabe como é que é o nosso arquivo, né? Lixeira abaixo, rasga, corta, né? Lixo abaixo. Para você arquivar, sabe por quê? Porque o apóstolo disse que isso é coisa do passado. Ele disse que isso não importa a ele, isso é passado. Assim é Deus, irmãos. Assim Deus nos trata quando nós entramos nessa viés, sabe, nessa vida de aprovação da fé, de prática da fé. Oi, amor? Lança no mar do esquecimento. Ele disse dos pecados, acrescenta, né? Quando fala aos hebreus, dos teus pecados nem me lembrarei mais. Hoje eu estou aqui para você ter uma ideia. Eis-me aqui. Continuo nessa luta. Na carne, desventurado homem que sou. Continuo aprendendo, continuo crescendo, continuo buscando, sabe, agradar a Deus com a visão, com os olhos abertos, os olhos esbugalados pelo conhecimento da graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sem negociar com a carne. Ai de mim. Claro que se levantam diariamente. Não pensem não, e quanto maior nosso nível de estrutura espiritual, de postura, de posição, mais situações se levantam diariamente. E a gente tem que ir identificando, tem que ir lutando, vencendo e glorificando a Deus e avançando. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, é isso aí mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nos está proposto com esse desenvolvimento, é como nós vamos fechar aqui agora, para encaixar com a próxima aula, é exatamente o que está aqui no finalzinho da página 17. Obras maiores. Deus tem obras maiores para nós. Tal é a pressão, tal é o desenvolvimento daquilo que Jesus nos deixou como legado, Cristo da carne, ao morrer na cruz, ao dizer está consumado, nos passou, que Ele nos deu autoridade para fazer coisas maiores, porque você continuou a obra de Cristo. A Bíblia continua sendo escrita através das nossas vidas. Ninguém estaria lendo a Bíblia hoje se não tivesse alguém com o dom da fé para acreditar que Jesus Cristo é realmente o Senhor das suas vidas e praticar a palavra da forma como tem que ser praticada. Ou você acha que esses que andam envergonhando o Evangelho aí já não teriam destruído tudo isso há muito tempo? Aqui no meiozinho da página, o apóstolo usa 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz,
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo começa a falar sobre esse dom da fé, como uma fé que é especialíssima, uma fé que é para os eleitos, uma fé que é exclusiva nossa, uma fé para aqueles que acreditarem com a holística espiritual da fé, com a fé que Deus agora repartiu a cada um, que a gente semana que vem vai pegar daqui, vai aprofundar um pouco mais, mas desenvolve a tal ponto de nós chegarmos a fazer obras maiores. Olha o que diz João 6,28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então o povo estava preocupado, diz o apóstolo. O que temos que fazer, né? Jejuar, temos que decorar toda a lei mosaica com as 613 ordenanças. Não, o versículo 29, Jesus responde. Respondeu-lhes: a obra de Deus é esta. Diga, esta é a obra de Deus. Que creais naquele que por ele foi enviado. Quem pode crer? Quem tem o dom da fé. Depois o apóstolo avança, nós vamos pegar daqui para frente na próxima aula, com Efésios 2,10, falando das boas obras da fé. Isso vai estar tudo intrínseco no próximo estudo, mas eu quero terminar com uma remissão. João capítulo 14, do 12 ao 14, vê se é, 12, versículo 12. João 14, 12, perdão, falei 12, 12, João 14, 12, isso, 14, 12. Em verdade, eu acho maravilhoso, quando Jesus fala em verdade, ele está dizendo o evangelho revelado de fé em fé. O evangelho revelado de fé em fé. Em verdade. Essa palavra em verdade, ela aparece na Bíblia Sagrada 56 vezes. 56 vezes. E só no livro de João, ela aparece 28 vezes dobrada. Pra vocês terem uma ideia. E é aí uma delas, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Tá bom, esse versículo é mesmo que eu queria, filhinho. E outras maiores fará. É esse o chamado. Só a graça de Deus vai viver isso. Isso é qualidade de vida espiritual. Isso é compreender o dom da fé. Semana que vem, fé natural versus fé de Cristo. Se eu fosse você, não perderia por nada. Para hoje, muito alimento sólido. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Glórias a Deus, glórias. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa Bispa Lídia, mais linda do que nunca, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Jesus, obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos, vendo a glória de Deus, vendo a Tua glória, Senhor, vivendo dias maravilhosos sobre esta terra. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que podem dizer que veem a glória de Deus. E o povo que vê a glória de Deus, diga amém, amém, amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim.
hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Oh, glória!